certo que a Universidade Federal de Uberlândia mudou a cidade, hoje considerada um polo educacional. É simples, a UFO demandou preparação dos alunos para o ingresso na instituição décadas atrás. O que abriu um mercado para o qual Tomé e mais dois amigos, todos professores, se interessaram. Hoje, quase 40 anos depois, são 3.500 alunos entre a educação infantil e o pré-vestibular, em 5 unidades do Colégio Nacional em Uberlândia. O sonho, desde o princípio, foi construir uma escola completa. Começou aqui na Rua Caiapônia, no número 89. Esse galpão que hoje está vazio abrigou as primeiras salas do Nacional. A instituição começou como um supletivo. O objetivo era a formação de adultos para o ensino médio. Aqui, nesse galpão, estavam as 2 primeiras salas e os 100 primeiros alunos da instituição. Nós percebemos, né, eram 3 jovens universitários montando uma escola. Supletivo era um caminho muito viável, porque havia um grande público entre 20 e 40 e tantos anos, principalmente nessa faixa etária, sem diploma de primeiro e segundo grau, e não havia um serviço especializado nesse lugar naquele momento. Então, o supletivo nacional, ele ocupa esse espaço, muito bem ocupado, né? Realmente começa a ter resultados importantes com os estudantes de todas as idades, né? A gente tinha aluno de 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 60 e poucos, 70 e poucos. Ainda na década de 80 foi feita a primeira expansão do Nacional, com a abertura do pré-vestibular. Nesse ponto se cruzam a UFO e a empresa. Alunos formados pelo supletivo queriam seguir a qualificação e precisariam de uma ajuda para prestar o vestibular da universidade. Fora aquela demanda que já falamos. Como não existe vaga para todo mundo na UFO, sempre foi necessária uma preparação extra para conseguir a entrada, seja no clássico vestibular, seja na transformação que o sistema de seleção unificado SISU e o Enem trouxeram. É um importante processo, né, e que fez com que nós trabalhássemos as características dessa prova, né? Ou seja, ela tem algumas características diferentes, não tem grandes alterações ou alterações muito significativas naquilo que são os componentes curriculares, as disciplinas, né? Mas existe sim uma abordagem, né? Existe sim uma característica de prova, um modelo de prova, que são as adaptações necessárias para que o estudante possa ali também fazer uma excelente prova e conseguir os seus resultados. Nós passamos por um processo onde as transformações da educação elas são permanentes. Viemos aí agora de uma mudança no ensino médio, depois uma outra mudança no ensino médio, né? Um novo ensino médio com algumas mudanças. Então são adaptações normais, né? Em que toda escola, todo mundo que trabalha com educação, né, tem que, obviamente, estar preparado para poder fazer os ajustes e as adaptações necessárias e as transformações, muito mais do que adaptações, são transformações necessárias para você estar realizando um trabalho de qualidade. O caso é que a ramificação da escola se deu por toda a educação. As décadas de 90 e 2000 foram importantes para o Nacional nesse sentido, com a abertura dos ensinos médio, fundamental e da educação infantil. O objetivo era ter a formação integral do estudante, que pode ingressar com 2 anos e seguir até a universidade. A Cíntia e a Marilda são responsáveis pelos primeiros passos das crianças no Nacional. Hoje a empresa recebe estudantes da educação infantil e do ensino fundamental nas unidades Ibiporã e Uirapuru, nos bairros Shopping Park e Cidade Jardim. A escola viu que, embora ela tivesse nascido com os adultos, ela viu a necessidade de trazer o segmento da infância, porque os alunos, as crianças que a gente recebe, elas vêm com as concepções da escola em que ela viveu, em que ela nasceu, né? Então a escola foi percebendo a necessidade de trazer
a educação infantil, primeiro o ensino fundamental e depois a educação infantil, para que assim ela conseguisse garantir toda a linha do ensino básico. Então ela nasceu com os mais velhos, tem uma aprendizagem, um grande tempo que correu aí de vida e depois foi percebendo o quanto era importante que a gente completasse a linha, né, da educação básica, trazendo o ensino fundamental e, por último, a educação infantil. E como um prédio, a base deve ser sólida para o que vai ser construído a partir dali. A gente que trabalha com a infância, é muito importante entender que a criança, quando chega na escola, ela não chega sem conhecimento. Ela já traz uma cultura, ela já traz uma série de conhecimentos que ela começou na barriga da mãe dela. Então, a escola da infância, a nossa escola, prioriza as relações, as experiências, que a criança aprende pela experiência. Ela não precisa de alguém que vai ensinar passo a passo, ela descobre, ela é curiosa. Então a gente que trabalha com a pesquisa. Então o Colégio Nacional, ele tem um programa educacional onde o indivíduo é o centro. Então não é o professor que é o centro, o professor é muito importante, o educador é muito importante, mas o centro é o indivíduo, o ser humano. É na educação infantil que se começa, por isso que é muito importante que toda a comunidade valorize as escolas da infância. O Márcio tem 40 anos na área da educação, sendo 16 deles no Nacional. Ele é diretor da unidade Rondon Pacheco, que abriga o Ensino Fundamental 2 e o ensino médio da instituição. A experiência dele demonstra que o setor é dinâmico e demanda inovação. A educação é muito viva, né? Você tem que acompanhar. E o Nacional, acho que o maior diferencial do Nacional é esse, é sempre estar inovando, sempre ao seu tempo, né? Então o Nacional vem buscando isso através de formações continuadas ao longo do... Eu estou aqui no Nacional há 16 anos e sempre o Nacional primou por essa questão das formações, né? Trazendo exatamente a escola para o século XXI, né? A Maria Helena sabe disso. À frente da unidade médico, também com jovens dos ensinos fundamental e médio, ela conta que o desafio é ouvir o aluno. Nessa fase onde o menino está se fechando muito por conta das redes sociais, por causa do computador, o Nacional tenta fazer diferente para ele ser um ser humano melhor, um ser humano que se preocupa com o outro, que não é só o estudo em si acadêmico, mas sim para a vida. O professor aqui, a gente tenta ouvir ele bastante, né? Porque ele está lá na ponta com o menino, ouvir o aluno, ouvir as famílias, mas não deixar o rigor da escola, o comprometimento da escola, as regras. E eu acho que isso parece comigo, né? Se eu for pensar nos meus filhos que passaram por aqui, na minha neta, eu quero uma escola desse jeito, que tenha a possibilidade de ouvir os adolescentes e as crianças e fazer diferente. O oferecimento de estrutura com ambientes acolhedores e lúdicos, salas amplas, ginásios, espaços de arte e até aulas sobre inovação e empreendedorismo são parte da qualificação dos estudantes. Mas a questão é que mercado e exigências de formação devem andar juntos e o sucesso de um empreendimento do tipo busca o equilíbrio desta balança. Assim como qualquer árvore de grande porte que cresce, ramifica, os galhos se espalham de maneira imprevisível, uma escola também tem que estar atenta à dinâmica da própria educação. Essa árvore aqui é um flamboyant que tem mais de 50 anos, é um dos símbolos do próprio Nacional, que vai chegar aos 40 anos. Chegando nessa idade, levando em consideração a demanda do aluno, o que os jovens pedem e também o que o mercado pede. Não é à toa que a escola se transformou numa referência nessas quase 4 décadas. A gente sempre promove aqui a visão de que nada está pronto e acabado, né? Que, na verdade, nós estamos em permanente construção. Então, em 5 unidades, né? 2.500 alunos no ensino regular, mais 1.000 alunos aproximadamente preparatórios aí todo ano para o vestibular. Então, não é manter número, né? É manter a qualidade
a preocupação sempre com a qualidade daquilo que nós estamos fazendo, com o que nós estamos cumprindo. Uma escola que dá infância, né? Tem o projeto de infância, tem o projeto para pré-adolescência, tem o projeto para o adolescente no ensino médio, né? Tem o projeto para o pré-vestibular, para a saída do aluno, para as principais universidades do Brasil e do mundo hoje, não é só Brasil mais, né? É olhar para fora também, as possibilidades internacionais que se abrem para esses alunos. Então, uma escola que se debruça e que respeita o desenvolvimento dos seres humanos em cada uma das suas faixas etárias. Subir a régua do mercado, né? Subir a régua, esse é o nosso papel, né? E cada vez mais a palavra correta é cooperação, né? Ter uma outra visão de concorrência no mercado, né? De nos colocarmos realmente Uberlândia como um polo educacional que vai atrair alunos de todas as localidades aqui nessa macro-região e que tem condições de trazer gente como nós trazemos, do sul da Bahia, do interior de São Paulo, do sul de Goiás, né? Nós trazemos gente aqui de uma macro-região para Uberlândia e isso pode ser cada vez maior se nós tivermos um polo educacional que respira a qualidade. Momento Empreendedor de Sucesso. Oferecimento: Grupo Bom Jesus. Ser bom em construir um mundo melhor para todos. Colégio Nacional. Educação sempre. Paz Universal. A proteção começa com suas melhores escolhas. De Parma Pizzaria. A pizza mais saborosa e recheada de Uberlândia. Peça pelo delivery. Arantes Imóveis, a casa certa mora aqui. Autos, sua Chevrolet há 78 anos.